Olá a todos, sejam bem-vindos a esta quarta sessão sobre a Epístola ao Filho do Lobo, a última grande epístola revelada por Baha'u'lláh. Hoje vamos olhar para o conteúdo dos parágrafos 146 a 176 desta epístola. Nós podemos usar diversos adjetivos para caracterizar os livros e epístolas revelados por Baha'u'lláh. E podemos também usar diversos adjetivos para caracterizar esta epístola ao Filho do Lobo. Eu tenho feito várias comparações e várias analogias ao longo das últimas sessões. Uma forma de olhar para esta epístola ao Filho do Lobo é vê-la como um final apoteótico das escrituras de Baha'u'lláh. Isto é, a voz de Baha'u'lláh não é uma voz que se vai calando e enfraquecendo, pelo contrário, é uma voz que se vai fazendo ouvir cada vez mais. É, como eu às vezes costumo dizer, como um final apoteótico de uma grande ópera musical. E, ao olharmos para esta epístola, nós percebemos que ela começa por ser uma epístola dirigida a um clérigo muçulmano que era inimigo da fé Bahá'í, que perseguia os Bahá'ís, por vezes com atos de crueldade tremenda, mas a epístola vai-se desdobrando em narrativas pessoais, na revelação de outras epístolas, na citação e explicação de outros livros sagrados, em vários conselhos e advertências para toda a humanidade e na reafirmação, por parte de Baha'u'lláh, da sua condição de manifestante de Deus. Vamos então ver o conteúdo, um resumo do conteúdo dos parágrafos 146 a 176. Nestes parágrafos, continuamos a encontrar um apelo à conversão do Sheikh. Baha'u'lláh continua a apresentar provas da verdade da sua causa e da sua condição de manifestante de Deus. Ele diz para o Sheikh que se ele considerasse aquilo que tinha acontecido no passado e o que tinha acontecido em tempos recentes, ele certamente se afastaria de todos os seus bens materiais e seguiria apenas as coisas que são de Deus. Tornar-se-ia, o Baha'u'lláh descreve como um instrumento para o enaltecimento da sua palavra. Isto é, se o Sheikh analisasse os acontecimentos do passado e do presente, ele perceberia que de facto Baha'u'lláh era um manifestante de Deus, que vários episódios que se estão a repetir têm o mesmo tom e, portanto, ele inevitavelmente reconheceria Baha'u'lláh como manifestante de Deus e iria ser um apoiante, um divulgador da sua palavra. Também o Sheikh percebia que os manifestantes do passado nunca foram aceitos, nunca foram reconhecidos quando apareceram, e todos eles sofreram tremendamente ao fundar uma causa divina. E Baha'u'lláh afirma que também ele sofreu grandes aflições, mas no entanto ele encontra doçura nessa vida cheia de tribulações, tribulações que o atingiam, como ele diz, no caminho de Deus. Ele mostra-se grato por essas tribulações. Ao longo destes parágrafos são citados outros certos da Epístola da Prova, que tinha sido dirigida ao pai do Sheikh. E o objetivo aqui, é como eu disse na sessão anterior, é apresentar a Epístola da Prova como uma advertência para o Sheikh. No fundo, é como se Baha'u'lláh estivesse a dizer ao filho do lobo: não sigas as pegadas do teu pai. São parágrafos em que Baha'u'lláh descreve as características do dia de Deus, isto é, desta nova revelação. E ele cita princípios básicos da sua fé. Ele diz, por exemplo, Deus é uno na sua essência, uno nos seus atributos. Ele tem enviado os seus mensageiros e feito descer os seus livros para que pudessem anunciar às suas criaturas o caminho reto. Isto é, Baha'u'lláh afirma aqui, ou reafirma, melhor dizendo, um princípio essencial, que há um único Deus e que ele tem enviado mensageiros à humanidade, mensageiros que vêm com ensinamentos e palavras adequadas às necessidades e à maturidade de diferentes povos em diferentes momentos da sua existência. Esse é um processo de revelação que nós chamamos de revelação progressiva e é um processo que existe desde que existe a humanidade e continuará a existir enquanto a espécie humana existir. Embora essa Epístola da Prova, Al-Buran, tenha sido revelada originalmente para o pai do Sheikh, ela tem uma advertência para o filho, ao ser citada aqui na Epístola ao Filho do Lobo.
Ela, no fundo, está a dizer que sem arrependimento o castigo está próximo. E Bahá'u'lláh afirma que a humilhação do povo, a subversão da fé islâmica, os atos de crueldade que tinham sido cometidos contra os filhos do apóstolo de Deus, isto é uma referência ao rei dos mártires e ao mar dos mártires que vimos na sessão anterior, tudo isto são atos hediondos que merecem a punição de Deus, diz Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh lembra ao Sheikh que ele tem capacidade para reconhecer a sua causa, para reconhecer que as palavras de Bahá'u'lláh são uma nova revelação divina. Bahá'u'lláh diz que o Sheikh tem capacidade para reconhecer, para ouvir as melodias do rouxinol do paraíso, para ver os sinais que Deus enviou, para que os seus olhos se possam alegrar e a sua alma confirmar-se. Isto é, esta capacidade para reconhecer um novo manifestante de Deus, ela não está apenas com algumas pessoas. Todos os seres humanos têm essa capacidade. E isso é um teste para muitos de nós, mas não é um teste que esteja para lá das capacidades de qualquer pessoa. Nenhum de nós, nenhuma pessoa pode dizer eu não tinha capacidade para reconhecer e estou aquele manifestante de Deus. Não, todos temos. E Bahá'u'lláh está aqui a dizer ao Sheikh, ele tem capacidade para reconhecer o novo manifestante de Deus. E depois Bahá'u'lláh adverte que quem tem espalhado o mal e a sedição, eles serão sempre foram e serão afligidos com a punição que os seus atos acarretam, e vai em seguida descrever uma série de atividades de pessoas que se tentaram opor à causa. Bahá'u'lláh diz que aqueles que se afastaram dele fizeram-no por apego às suas próprias palavras vãs e assim expressaram as suas objeções contra aquele que é a verdade. Bahá'u'lláh vai apresentar a definição dos conceitos de divindade e de presença divina, explicando como é que ele manifesta estas características dentro dos conceitos das tradições islâmicas. Portanto, o que é que significa divindade? Quando um manifestante de Deus diz que é manifestante a divindade, ou alguém diz que se pode alcançar a presença divina, o que é que isto quer dizer? Bahá'u'lláh vai explicar isto com terminologia islâmica dentro de uma mentalidade islâmica. Bahá'u'lláh afirma também que aqueles que não acreditam nem têm esperança de alcançar a presença de Deus, eles estão em erro e vão sofrer com isso. Porque, no fundo, nós hoje podemos alcançar a presença de Deus, diz-nos Bahá'u'lláh, ao reconhecer o novo manifestante, que é Bahá'u'lláh. Além disso, aqueles que repudiaram ou que se opõem a Bahá'u'lláh não conseguiram, nem nunca conseguirão impedir o sol da verdade de brilhar. Isto é, a oposição a Bahá'u'lláh é incapaz de atingir esses objetivos. Nunca conseguirão destruir a causa de Bahá'u'lláh. E é interessante que essa advertência esteja aqui na Epístola ao Filho de Lobo, que é dirigida a um dos maiores opositores da causa de Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh diz também ao Sheikh que ele não se pode desculpar por muito mais tempo, que ele deve reconhecer o novo manifestante de Deus, isto é, deve reconhecer Bahá'u'lláh, ou então Deus o proíba levantar-se e negar todos os profetas. Isto é, quem nega Bahá'u'lláh nega necessariamente todos os manifestantes do passado, todos os fundadores das religiões do passado. A causa de Deus é uma só. E negar um dos manifestantes equivale a negar todos os manifestantes. E é isso que Bahá'u'lláh está aqui a dizer ao Sheikh. Em termos de argumentação teológica, o Sheikh está claramente entre a espada e a parede, não tem por onde escapar. E, no entanto, Bahá'u'lláh continua, apesar de ele ser um opositor, Bahá'u'lláh continua a abrir a porta do perdão e a convidá-lo a reconhecer a sua causa. Estes parágrafos terminam com uma declaração, eu diria que é quase apoteótica de Bahá'u'lláh. Ele diz: quem salve Bahá pode falar diante da face dos homens, e quem senão ele
pode ter o poder de pronunciar o que lhe foi ordenado por Deus, o Senhor dos Exércitos. Nestes parágrafos, nós encontramos nas narrativas uma série de referências que eu acho que merecem destaque. Há uma referência a um jornal chamado Akhtar. Akhtar quer dizer estrela. O Akhtar era um jornal persa de orientação reformadora que era publicado em Constantinopla. E este jornal foi controlado durante vários anos por um inimigo da fé, Mirza Aga Khan. Ele era um cúmplice do Mirza Yahya, o que sabemos era o meio-irmão de Bahá'u'lláh que se revoltou contra ele. E regularmente este jornal publicava notícias que ampliavam as difamações que corriam, os boatos que corriam contra Bahá'u'lláh e contra os Bahá'ís, e tentava repetidamente destruir a imagem de Bahá'u'lláh. E exemplos dessa difamação são ainda referidos nos parágrafos 59, 110, 161, 180 e 182. No fundo, aquilo que nós hoje chamamos fake news, as notícias falsas, elas surgiam também nesta década de 1860, com este jornal persa a publicar notícias falsas sobre Bahá'u'lláh. E depois, nas narrativas, encontramos novamente referências a Constantinopla. Referências essas que vêm sempre num tom de desconforto. Neste excerto, Bahá'u'lláh diz o seguinte: na grande cidade, Constantinopla, eles levaram um considerável número de pessoas a opor-se a este injuriado. As coisas chegaram a tal ponto que os oficiais daquela cidade agiram de uma maneira que trouxe vergonha tanto ao governo quanto ao povo. Um distinto Cid, cuja integridade, conduta aceitável e reputação comercial eram reconhecidas pela maioria dos homens justos e que era visto por todos como um mercador altamente honrado, visitou uma vez Beirute. Considerando a sua amizade com este injuriado, eles telegrafaram ao intérprete persa, informando que esse Cid, ajudado pelo seu servo, tinham roubado uma soma de dinheiro e outras coisas e ido para Acá. A sua intenção nesta questão era desonrar este injuriado. Este pequeno excerto é uma referência a uma das muitas conspirações de Mirza Yahya e de outros dos seus cúmplices que tentavam desacreditar Bahá'u'lláh. Há muitas outras intrigas, muitas outras conspirações que se vão desenrolando em Constantinopla. Por exemplo, aqui no parágrafo 180 há uma referência ao comportamento dos funcionários da embaixada persa. E o texto diz o seguinte: por outro lado, os funcionários da embaixada persa na grande cidade, Constantinopla, procuraram ativa e constantemente exterminar estes injuriados. Eles desejam uma coisa e Deus deseja outra. Na terceira sessão eu falei da atitude do embaixador persa em Constantinopla, constantemente a conspirar para denegrir e atacar Bahá'u'lláh e o pequeno grupo de exilados que o acompanhava, mas além dos golpes da embaixada persa, havia também os azalis, os seguidores de Mirza Yahya, havia o governo otomano, que era muitas vezes influenciado por ambos, havia as autoridades religiosas, enfim, tudo conspirava contra Bahá'u'lláh e contra os Bahá'ís. E depois havia o jornal, o Akhtar, a Estrela, o jornal que ampliava tudo o que se dizia. E os Bahá'ís não viam forma de responder equitativamente. E, portanto, eles estavam mergulhados num ambiente de calúnia, de intriga e de difamação, ao mais alto nível, e vindo de todos os lados. Num outro excerto, Bahá'u'lláh diz o seguinte:
Assim que alguém sai da grande cidade, Constantinopla, para visitar esta terra, eles telegrafam imediatamente e proclamam que ele roubou dinheiro e fugiu para Acre. Um homem altamente talentoso, sábio e ilustre, visitou no ocaso da vida a Terra Santa, procurando paz e recolhimento. E sobre ele escreveram coisas tamanhas que fizeram lamentar aqueles que são devotos a Deus e estão próximos dele. Isto é mais um exemplo das muitas referências que encontramos na Epístola ao Filho do Lobo sobre as atividades e as conspirações e as intrigas levadas a cabo pelos Azálias em Constantinopla. E podemos perceber, ou facilmente imaginar, que os baais daquele tempo, os primeiros crentes, ficavam certamente profundamente perturbados com as calúnias e as notícias que corriam. E como é que se podia distinguir aquilo que era a verdade da falsidade? Afinal, as notícias até eram publicadas num jornal. Como é que não se podia acreditar num jornal? Alguns crentes ficaram profundamente perturbados com essas calúnias e essas notícias que circulavam. Mas nem todos conseguiram suportar esse ambiente. E houve um caso de uma pessoa que era um comerciante persa, que estava estabelecido em Constantinopla, trabalhava para os Áfnads, isto é, para os descendentes do Bab, e estava profundamente perturbado com aquele ambiente de calúnia e de intriga. Tão perturbado que, numa ocasião, tentou suicidar e atirou-se ao mar, mas foi salvo por umas pessoas. E numa outra ocasião, ainda sob efeito dessa perturbação causada pelo ambiente de intriga e de calúnia, ele passa uma noite em vigília numa mesquita e, de madrugada, o guarda da mesquita descobre que ele se suicidou, se tinha envenenado. Ele chamava-se Muhammad Ali, portanto era o Haji Sheikh Muhammad Ali, e ele deixou 2 testamentos. Num deles conhecia Bahá'u'lláh e confessava os seus pecados e tentava justificar o seu ato. E aqui na Epístola ao Filho do Lobo, Bahá'u'lláh refere o Haji Sheikh Muhammad Ali e descreve o seu ato e pede a Deus que perdoe o Sheikh Muhammad Ali. Esta notícia do suicídio do Sheikh Muhammad Ali correu pela cidade de Constantinopla e, como consequência deste incidente, os Afnans, os descendentes do Bab, que possuíam esses estabelecimentos comerciais na cidade, eles resolveram encerrar a sua atividade em Constantinopla. Bom, olhando para estes parágrafos da Epístola ao Filho do Lobo, segundo a metodologia do Sr. Apertumbar, nós podemos dizer que temos do parágrafo 137 ao 152 vários conselhos, advertências e orações. Depois do 153 ao 158 temos a segunda parte da Epístola da Prova, da Lei Burana, tal que era dirigida ao pai do Sheikh. Depois seguem-se advertências ao Sheikh e várias narrativas. Depois são expostas várias doutrinas, nomeadamente sobre divindade, deidade e presença divina. E depois, os últimos 6 parágrafos contêm um desafio ao Sheikh. Então, para estudo e reflexão sobre o conteúdo destes parágrafos, eu proponho uma série de questões que podem ser respondidas individualmente ou em grupo e que são as seguintes. A malícia afeta o coração do indivíduo. Quais são os seus efeitos? Por que é que Bahá'u'lláh diz ao Sheikh para ler o Kitab i Khan e a Epístola enviada a Napoleão III? Quais são as verdades de que Bahá'u'lláh dá testemunho? Segundo Bahá'u'lláh, quais são as características deste dia? Qual a punição prometida para o imã Jumi, a serpente? Qual é a resposta de Bahá'u'lláh para os problemas que cercaram Constantinopla?
A resposta a esta pergunta dá nos parágrafos 149 e depois 161 a 163. Porquê é que Haji Sheikh Muhammad Ali se suicidou? O que é que se entende por presença divina nos textos sagrados? O que acontecerá àqueles que não acreditam nem nos sinais de Deus, nem na possibilidade de atingir a sua presença? Que argumento usa Bahá'u'lláh para provar que Deus não pode ter semelhante? Depois, o que Deus revelou a Moisés foi agora revelado a todos. O que foi que Deus disse a Moisés? Qual é a crítica que Bahá'u'lláh faz ao ramo xiita do Islão? Estas perguntas estão no texto que acompanha este vídeo. Depois, para reflexão pessoal, deixo um excerto do parágrafo 166 e, como eixo da reflexão, pergunto de que forma é que estas palavras podem afetar o nosso comportamento. Bahá'u'lláh diz o seguinte: incumbe-te neste dia erguer-te com o poder celestial e dissipar com a ajuda do conhecimento as dúvidas dos povos do mundo, de modo que todos os homens possam ser santificados e dirigir os seus passos para o mais grandioso oceano e segurar-se firmemente àquilo que Deus determinou. Portanto, de que forma é que estas palavras nos podem influenciar? E assim, chegamos ao fim desta quarta sessão sobre a Epístola ao Filho do Lobo, a última grande epístola revelada por Bahá'u'lláh. Deixo-vos aqui algumas referências bibliográficas que vos podem ajudar a ir mais longe no vosso estudo e na vossa investigação sobre esta epístola. Muito obrigado pela vossa atenção.